Olá, crianças, bom dia a todos vocês. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão hoje? Espero que todo mundo animado, porque hoje já é sexta-feira, certo? Então chegamos ao fim da nossa semana em paz, com saúde, todo mundo bem, graças a Deus. E hoje nossa aula, a última aula da semana, eu trago para vocês a aula de ciências. Vou estar explicando para vocês como é a relação, eu vou falar sobre as plantas e como ela se relaciona com o meio ambiente, de que forma ela se relaciona com esse meio ambiente, de que forma ela retira desse meio ambiente os nutrientes necessários para que ela cresça forte e saudável, certo? Então vamos lá para a nossa aula de ciências, todo mundo prestando atenção, certo? Todo mundo assistindo o vídeo com atenção, se concentrando, porque são aulas importantes que a gente esses assuntos, esses conteúdos, esse conhecimento a gente leva para a vida, certo? Então vamos lá para a aula e o que é que a gente vai falar, o que é que eu trouxe para vocês? A relação das plantas com o meio ambiente. Então vocês vão estar pegando no livro de vocês na página 46, vocês vão estar abrindo no livro de ciências, vocês vão estar me acompanhando, eu vou explicar alguns tipos de plantas, né, como elas sobrevivem, na verdade, como elas retiram desse ambiente, desse elemento, nutrientes necessários para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento, certo? Na página 46, a relação das plantas com o meio ambiente. Alguns elementos que as plantas utilizam para crescer, muitas das vezes não vêm diretamente do solo. Então, diz o quê? Não é somente do solo, existem diversos tipos de plantas e algumas delas, elas não retiram os nutrientes que elas precisam para crescer forte e saudável, porque sabe que para uma planta, para todo qualquer ser vivo, crescer forte e saudável, ele precisa de luz, calor, sais minerais, nutrientes. E alguns eles retiram o quê? A raiz que é fixada no solo, né? Isso ela retira todos os nutrientes necessários para que essa planta ela cresça forte e saudável. Esses nutrientes são a água, né? Isso que é através do solo, através da raiz e vai para o que tem no solo, debaixo no subsolo, né? Aí tira esses nutrientes necessários para a planta ela desenvolver, para ela através das folhas dela, ela respirar, transpirar. Então tudo isso é necessário para que ela cresça forte e saudável. Então, mas nem todas as plantas, nem todos os vegetais, eles retiram os nutrientes necessários que eles precisam para crescer forte e saudável do solo. Então aí onde vocês prestam atenção. Mas sim, de que plantas são essas que a gente já está falando? Então eu vou explicar. Nem todas as plantas elas precisam estar fixadas ao solo para que ela cresça forte e saudável. Algumas, que é o exemplo dessas que eu vou falar agora, elas retiram os nutrientes delas de outro tipo de vegetal, certo? Então, aí tem aqui no livro de vocês, na página 46, se vocês me acompanharem lá no primeiro parágrafo, lá em cima, os elementos que as plantas utilizam para crescer muitas vezes não vêm do solo, né? Isso que eu acabo de dizer. Elas podem se fixar em diferentes substratos. Então, elas podem tirar os nutrientes que elas precisam de diferentes elementos, substratos, chamados substratos. Como, por exemplo, aí eu botei aqui para vocês como exemplo, elas podem fixar-se nas pedras, elas podem tirar os que ela pode através das pedras, elas podem tirar os elementos que elas precisam, certo? Em troncos de outras árvores, elas podem se fixar em cima de elementos ou em cima de alguns muros e aí em cima de telhados e até mesmo na água. Você diz, mas nem tronco, aliás, nem pedra, mas aí como é isso? Mas se você for ver uma planta que ela tá em uma pedra, ela tá interligada a alguma outra coisa, ela não tá simplesmente retirando os nutrientes dela dali, daquela pedra, né? Porque a gente sabe que pedra não é um ser vivo, então ela não tem como retirar os nutrientes que elas precisam de uma pedra. Ela tá ligada, ela tá interligada a algum outro elemento que ela vai puxando os nutrientes que ela precisa. A mesma coisa uma planta que está no muro. Se ela está no muro, por exemplo, tem muros mesmo que eles ficam cobertos de planta, né, de vegetação, mas ali eles estão tirando o nutriente deles de algum outro elemento, certo? Eles estão interligados, um elemento ligado a outro. Eles não estão tirando da parede, ele não tem como tirar a água que ele precisa e os sais minerais dessa parede, mas está ligado a um outro tipo de planta, que é o caso das plantas que se fixam em troncos. Ela está tirando desse tronco
dessas outras plantas os nutrientes que elas precisam. Exatamente, mais ou menos é o que acontece com as que estão fixadas em pedras, que estão no muro. Elas estão juntas umas da outra, mas aí elas estão puxando, né, os substratos que elas precisam, certo? E aí podemos encontrar vegetais sobrevivendo nos mais diferentes ambientes. Então a gente encontra vegetais que sobrevivem nos diversos ambientes, que a gente às vezes fica, como é que eles estão ali sobrevivendo? Mas eles conseguem retirar os substratos, os elementos que eles precisam para crescer forte e saudável. Em regiões em temperaturas mais baixas, há espécies que conseguem sobreviver aos períodos frios, e nos desertos, mesmo sendo pouco favorável à vida. Também há espécies que sobrevivem no intenso calor e à falta de água. Então, como eu falei para vocês, nós conseguimos nos adaptar. Mas é o exemplo que eu falei. Essas plantas a gente fica se perguntando. A planta de lugares úmidos, elas conseguem se adaptar a lugares úmidos, lugares de baixa temperatura, elas conseguem. Porque a gente às vezes fica, porque no deserto tem planta? Porque são plantas que se adaptam a esse ambiente, a esse local. Então elas conseguem se adaptar a esse local. Já são plantas que realmente são, como é que eu posso dizer, nativas daquele local. Então elas conseguem se adaptar. Elas conseguem, tem plantas de cerrado, de caatinga, que são lugares secos, que elas acumulam suas águas nos seus troncos, a água no tronco dela, que elas passam certo tempo sem precisar de água. Se você colocar essas plantas que são cerrado de caatinga em locais muito úmidos, elas não resistem, elas morrem, porque elas já são nativas, elas se adaptam a lugares secos e a lugares quentes. Então, para cada região, existe a sua vegetação que se adequa, que se adapta conforme o ambiente. E aí, geralmente em lugares frios, em que boa parte de água disponível encontra-se congelada, as árvores perdem suas folhas de propósito. Durante o inverno, elas realizam esse mecanismo para evitar a perda de água pelas folhas. E aí, dependendo do ambiente em que habitam, os vegetais não possuem diferentes estruturas e estratégias que permitam realizar certas atividades necessárias à sua sobrevivência, tais como a busca de luz e água para produzir seu próprio alimento. E aí eu trouxe para vocês alguns tipos de plantas. O que são plantas, aí vocês vão ver que aí eu coloquei, né, no livro de vocês, eles trazem algumas informações. Essas plantas, elas conseguem se adaptar a determinados lugares, né, que são nativas desse local, e elas conseguem se adaptar a determinados locais. Mas aí também trouxe alguns exemplos de plantas que elas conseguem sobreviver, conseguem se desenvolver em locais que a gente às vezes fica se perguntando, mas como? Mas é porque aquelas plantas, ela é adaptável para aquele local. Por exemplo, as plantas aquáticas, como é que de onde elas tiram os nutrientes que elas precisam para crescer forte e saudável? Elas são conhecidas também como plantas hidrófilas ou hidrófitas, são aquelas que possuem capacidade de viver em ambientes aquáticos ou com grande quantidade de umidade. Então são plantas que elas realmente são desse ambiente, são plantas nativas de lugares úmidos e alagados. Se eu pegar uma planta dessa e plantar ela num lugar seco, ela não resiste, ela morre. E aí algumas espécies vivem totalmente submersas na água, enquanto outras mantêm apenas suas raízes e caules embaixo da água. Algumas vivem totalmente, né, mergidas dentro da água, mas é o exemplo que eu botei aí nessa imagem aqui, se vocês podem observar. Algumas elas ficam, somente as raízes ficam dentro da água, dali elas retiram, né, pela raiz, né, todo o nutriente, tudo que ela precisa, né, para se desenvolver, né, para crescer forte e saudável, certo? E aí eu botei no livro de vocês traz informação. Possuem raízes, geralmente não se fixam a nenhum terreno, elas não estão fixas a nenhum terreno, estão dentro d'água. E sim ficam flutuando na água, onde absorvem os nutrientes necessários ao vegetal. Assim como os peixes, algumas espécies retiram da água o oxigênio e que precisam para respirar. Os peixes não respiram debaixo da água, é a mesma coisa as plantas, elas retiram o oxigênio que precisam para respirar de dentro da água também. Aí nós temos também as plantas epífitas, né, na página seguinte, que são plantas epífitas. São aquelas que vivem sobre outras plantas. Então, as plantas epífitas, se vocês pegarem normalmente em árvores grandes, jaqueira, jaqueira, em mangueira, né, vocês podem observar
Em mata fechada mesmo acontece muito isso. São plantas epífitas. O que é que acontece? Elas não são parasitas. É diferente porque tem as plantas epífitas e tem as plantas parasitas. Nessa relação, as epífitas, ela utiliza o outro vegetal apenas para ficar ali em cima, certo? Não retirando nenhum nutriente que, consequentemente, não causa nenhum prejuízo à espécie. As plantas epífitas, elas crescem e desenvolvem em cima de outra planta, mas ela não necessariamente precisa retirar dessa planta que ela está ali, em cima desse tronco dessa árvore, ela não retira os nutrientes que ela precisa, ao contrário das parasitas que eu vou falar um pouco mais na frente. Então elas não precisam, para elas se desenvolver, elas não retiram os nutrientes que elas precisam da planta de que ela está em cima, certo? E aí no livro de vocês tem também essa informação que traz, são aquelas que vivem sobre outras plantas, podem ser encontradas facilmente em locais com formações de vegetais muito densos, que foi o exemplo das plantas que eu falei, de jaqueira, se vocês observarem, jaqueira, mangueira, são plantas bem, né, densas, onde se instalam em cima de outros vegetais para receber a luz solar com maior intensidade. Então elas estão ali somente para receber a luz do calor do sol com maior intensidade, sem retirar da outra planta, sem precisar sugar da outra planta os nutrientes que ela precisa, ok? E aí, aí tem exemplos de plantas epífitas, são espécies de samambaias, bromélias, as orquídeas. E aí eu trago, para finalizar, né, para vocês, no livro de vocês também tem, já na página 47, que são as parasitas. As parasitas, ao contrário das epífitas, que não retiram os nutrientes da outra planta, as parasitas já fazem o contrário. É um tipo de parasitismo no qual uma planta parasita obtém ou uma parte ou totalidade das substâncias nutritivas de uma outra planta que necessita para seu desenvolvimento, certo? Então ela é uma planta hospedeira, ela está ali em cima daquela planta, e daquela planta ali ela está retirando os nutrientes para ela crescer e para ela desenvolver. Ela está tirando todos os nutrientes daquela planta. Então chama uma planta hospedeira, uma planta parasita. No livro de vocês traz isso. São assim chamadas porque não produzem seu alimento, elas não produzem seu próprio alimento, mas retiram das outras plantas. Então elas retiram os nutrientes que elas precisam da outra planta, chamadas hospedeira, e tudo que precisa. E elas retiram das outras tudo que ela precisa. Algumas espécies de parasitas não produzem nem sua própria energia. Elas não produzem seu próprio alimento, que dirá sua própria energia se ela dá ali daquela outra planta que ela está retirando o nutriente que ela precisa, certo? Aí, existem vegetais que não conseguem retirar do solo todos os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento, por isso capturam insetos e outros pequenos animais para obter esses elementos. São chamadas as plantas insetívoras, certo? Aí que mais ou menos, basicamente, alguns conhecem como as plantas carnívoras ou as insetívoras, as comem os insetos para sobreviver. Essas plantas costumam viver em solos pobres de nutrientes. Então, para a gente finalizar nossa aula, para a gente não se alongar, não se estender para um vídeo tão extenso, aí eu finalizo, vocês vão responder a página 48 e 49 do livro de ciências sobre essa atividade das plantas. Está bem interessante, não está difícil. Desejo a todos vocês um final de semana em paz, agradável, certo? Até segunda-feira nós voltamos aqui com mais uma aula online e com fé em Deus vamos torcer que tudo isso acabe logo para a gente voltar presencialmente. Fiquem todos com Deus, beijos e até segunda. Bom final de semana a todos.